departamento jurídico, para qualquer dúvida que for necessária, a gente está tirando. Tá ok? Obrigado. Bom. Mais uma vez, exemplo de disciplina. Se fosse parlamentar, não tinha cumprido esse tempo tão rigoroso assim. Com certeza tinha quebrado a regra aí. E agora, então, o último painelista da primeira mesa, Flávio Escavazin. Por favor, só com a palavra. Bom, primeiro falar sem microfone para as pessoas cegas poderem localizar onde eu estou. Ligou. Bom, meu nome é Flávio Escavazinho, eu vim representando o movimento Cidade para Todos, um movimento que tem um pouco mais de um ano, e são de pessoas com e sem deficiência, independentes, que buscam melhores condições de espaços públicos e privados, igualdade de condições para todas as pessoas com e sem deficiência também. Então, é um movimento que tem essa característica da independência das pessoas. Eu queria só citar uma frase que eu acho muito importante quando se trata de tecnologia assistiva, que é de uma Mary Rabault, que é uma antiga diretora da IBM, que ela falava o seguinte: para a maioria das pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, a importância da tecnologia e das ajudas técnicas para as pessoas com deficiência. Vou fazer um breve raio-x aqui da questão da deficiência, como nós vemos essa questão hoje em dia no Brasil. Eu tenho uma boa experiência militando nisso, já fui presidente do Conselho Estadual, já trabalhei no governo, já sou vice-presidente de uma associação relacionada à talidomida, presido uma outra entidade de acessibilidade, então a gente tem uma grande experiência nisso. Então, eu vou ler esse raio-x, porque acho que a gente ganha tempo nisso aqui. Apesar dos avanços das últimas décadas, os brasileiros com deficiência ainda se encontram em situação de exclusão com relação aos outros cidadãos e mesmo com relação às pessoas com deficiência de outros países. Segundo o censo de 2010, a população com alguma deficiência tem 45 milhões de brasileiros, mas mesmo desconsiderando as deficiências leves, aqueles com alguma deficiência para realizar algo, esse número soma 13,2 milhões de cidadãos, algo próximo às populações de países como Suécia e Porto Rico. Desses 13,2 milhões, as políticas públicas devem considerar que a população com deficiências sensoriais, ou seja, pessoas surdas e cegas, é praticamente o dobro das com deficiências físicas, e mostrando que há muito a ser feito além de rampas e elevadores. Muitos brasileiros com deficiência não são sequer atingidos pelo Estado ou mercado, já que mesmo os advindos de famílias abastadas, se surdos, não conseguem ser inclusos adequadamente em programas educacionais ou quaisquer outras atividades culturais. Se cegos, conseguem acessar apenas ínfima parcela dos mais de 60 mil títulos publicados anualmente no Brasil pelas editoras, além de terem grande dificuldade para se locomover com autonomia. Se cadeirantes, não conseguem transitar pela maioria das calçadas brasileiras e, se com alguma deficiência intelectual, ficam praticamente sem nenhuma oportunidade de se valer das funcionalidades não abarcadas pela deficiência. Só não vou falar aqui das deficiências intelectuais, porque é uma área que eu não domino. Mas, em termos gerais, o desconhecimento sobre pessoas com deficiência também ainda é muito grande em todos os níveis. Mas, quando isso ocorre por parte de empregadores, quer privados ou públicos, essa exclusão se dá de maneira cruel. E não é por menos que, embora as pessoas com deficiência visual representem um altíssimo percentual da população, a sua empregabilidade atinge apenas 4% dentre as próprias pessoas com deficiência, que, por sua vez, já compõem uma parcela ínfima dos contratados. No setor público, diante do trâmite predominante de documentos e assinaturas não eletrônicas acessíveis, as chances dos cegos de ascensão também são pequenas, embora não haja mais razão para essa exclusão diante das tecnologias e dos seus avanços. Os surdos, que ao contrário dos que muitos suspeitam, são de longe os mais excluídos socialmente de todas as deficiências, encontram ainda mais dificuldades, já que todas as relações sociais os excluem desde a mais tenra idade, pois que a lição que mais aprendem desde a escola é que não terão quem se comunique com eles na sala de aula ou ao se dirigir a qualquer local na condição de cliente, espectador ou cidadão. Mais tarde, poucos acabam tendo condições de ler ou escrever no idioma pátrio, ou mesmo com a velocidade mínima necessária para acompanhar um serviço de estenotipia, que é uma técnica que reproduz os textos falados e escritos praticamente em tempo real, que é o que está acontecendo naquela tela ali no fundo,
parabéns aos organizadores daqui, pelo intérprete de Libras e também pela estenotipia. Posto existirem poucos estenotipistas qualificados e ainda não ser possível algum aplicativo ou software que o faça com grande eficiência, posto não existir um banco de vozes aprimorado em português, como já existe em outros idiomas. A TV, que muitas vezes enseja a equalização de informações da sociedade, não é acessível a cegos desde o dispositivo de controle remoto. Com seus inúmeros botões não acessíveis ou padronizados, a falta de audiodescrição no conteúdo televisivo e aos surdos pela falta de libras ou closed caption. O mesmo ocorre com outros meios audiovisuais, cada vez mais utilizados pelos outros cidadãos, onde a imagem e a palavra vêm dissociados, impossibilitando o entendimento daqueles com uma ou outra deficiência sensorial. Locomoção e transporte exigem a difusão de novas tecnologias hoje disponíveis em franco desenvolvimento, para que os cegos possam servir de todos os transportes públicos com autonomia, como necessitam até mais que outras pessoas, lembrando que estarem totalmente excluídos, como condutores de carros, motos, bicicletas, patins ou skates. Pagando impostos como outros cidadãos, os cegos também ficam excluídos de apreciar a arquitetura de edificações e de perceber a disposição geográfica de seu próprio bairro, por não existirem mapas e maquetes táteis. No âmbito considerado de saúde, a oferta de órteses, próteses, cadeira de rodas, próteses auditivas, implantes cocleares, lupas, bengalas, etc., constitui-se um grande desafio para a concreta integração econômica, social e até cultural. Informações do DataSUS mostram a realidade, que é um dado de 2006, que o número de atendimentos da deficiência física cresceu de forma substancial. No entanto, a oferta de órteses e próteses, elemento essencial no programa de reabilitação, diminuiu substancialmente, significando desassistência e perda de qualidade da vida para pessoas com deficiência. Independente da condição econômica ou cultural, o cidadão com deficiência não tem acesso ao transporte público na maioria das cidades, encontra barreiras arquitetônicas e de comunicação, o que impede o acesso à cultura e lazer, dificultando o acesso ao trabalho, esporte, equipamentos de exames médicos, etc. Mas essas restrições certamente se potencializam ainda muito mais quando a pessoa com deficiência encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. Com a resistência de grande parte das empresas privadas, que vem reservando apenas vagas de menor qualificação, e mesmo assim por força de lei, com a regulamentação da chamada lei de cotas da pessoa com deficiência, o mercado de trabalho vem incorporando essas pessoas ainda em ritmo bastante lento. Do total de 46 milhões de trabalhadores com carteira assinada, em 31 de dezembro de 2011, as pessoas com deficiência representavam apenas 0,7%, 324 mil, segundo a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. E não adianta ter melhor qualificação, porque a pessoa com deficiência, quando contratada, quase sempre irá ocupar cargos inferiores à sua qualificação. A falta de integração das ações de saúde também reflete a pouca participação das crianças e jovens com deficiência no Sistema Nacional de Educação, isso através do censo escolar que a gente detectou. Quanto ao ensino técnico, mesmo se considerarmos São Paulo, unidade da federação economicamente mais desenvolvida, onde o índice de empregabilidade dos alunos dessa escola é costumeiramente alto, pesquisa de 2009 demonstrou que pessoas com deficiência como alunos representavam tão somente 0,09% das ETECs e 0,03% das FATECs, que são as faculdades técnicas. Grande parte das questões relativas à acessibilidade, embora amparadas pela legislação, em especial a Lei 10.098, não vem sendo cumprida pela maioria dos entes públicos ou privados. Alia-se ao acima exposto a defasagem tecnológica e o preço exorbitante de determinadas tecnologias assistivas no mercado interno, comparado ao que se pratica no exterior. Como há muito desconhecimento dos compradores públicos e privados, alguns intermediários, muitas vezes exclusivos, se aproveitam com margens de lucros extremamente exageradas. Para a maioria dos que produzem ou importam tecnologias assistivas, as dificuldades também são muitas. Excessiva carga tributária, inadequação de pequena escala da produção das tecnologias assistivas com elevado custo de tramitação de documentos, irracionalidade burocrática e consequente morosidade para importação de insumos e componentes eletrônicos, especialmente por parte do Siscomex, ou para liberação de produtos por parte da Anvisa, pedágio por corrupção em casos em que a venda é efetuada ao setor público e muitos outros, etc. As secretarias ou instâncias governamentais voltadas à pessoa com deficiência, eu já trabalhei em uma, sei disso, com raras ações pontuais, têm servido para cooptar lideranças que no governo se anulam, assim como para acomodar apaniguados sem compromisso com a área.
em busca de visibilidade política, tornaram-se polos geradores de eventos sem que os mesmos tenham qualquer alcance ou compromisso de atender, na prática, às demandas da pessoa com deficiência. Pior, para garantir essas práticas, tornam-se reféns de instituições privadas que, embora no passado importantes, estabelecem práticas que em nada estimulam o poder público a cumprir o seu papel de executar no sentido de fazer, conforme o mandato garantido pelo voto. Eu vou passar rapidamente as propostas aqui, não sei quanto tempo eu já tomei dos 15 minutos. 5 minutos. É. Eu vou só citar os títulos aqui das propostas, porque, na verdade, todos acho que já receberam esses documentos, onde eu pôs a explicação de cada uma. Para o conjunto da pessoa com deficiência, universalização das tecnologias assistivas. Propostas. Referendar um catálogo nacional de tecnologias assistivas, isentar os tributos diretos e indiretos de tecnologias assistivas, desburocratizar os processos de toda natureza que tenham por objetivo trazer ao mercado nacional tecnologias assistivas, acelerar a análise do Instituto Nacional de Patentes Industriais, INPI, fomentar em todos os estados brasileiros linhas de crédito para incentivar municípios a promover acessibilidade e adquirir tecnologias assistivas, a exemplo do que tem na Agência de Desenvolvimento Paulista Desenvolve São Paulo. Foi criada lá, até devo falar que foi por ação minha até junto à nossa Caixa de Desenvolvimento na época. Priorização das tecnologias assistivas nas tramitações junto aos diversos órgãos e instâncias. Fiscalização rigorosa para que se evite que os preços de tecnologias assistivas importadas tenham no mercado nacional preços superiores a 40%. A minha sugestão do preço praticado em seu país de origem. Junto à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o objetivo de reduzir custos e permitir que o quadro julgado e suficiente de funcionários possa atender melhor a demanda mais significativa existente, aumentar o prazo de vigência dos registros e cadastros. Também, um rito sumário para eximir da necessidade de avaliação os produtos não invasivos, como já foi citado aqui pela Botec, Botec não, Abredef. Muita A na frente aqui, a gente confunde. Criar um canal de denúncias específicos às tecnologias assistivas, vinculado ao Ministério Público, que atenda os casos envolvendo qualidade, burocracia, prática de preços extorsivos, fraude no cumprimento da lei, como o recente caso envolvendo Ford e Avap, ou mesmo de corrupção. Criação de um Fundo Nacional para a promoção de políticas de inclusão das pessoas com deficiência, cujos recursos seriam provenientes de multas pelo descumprimento de legislação. Quanto a calçadas acessíveis e sem postes, proposta, mudança de legislação para que a responsabilidade de todos os passeios públicos seja municipal, com acessibilidade e enterro de fiação. Além disso, eliminação de obstáculos aéreos, incluindo a poda regular de árvores em altura mínima de 2 metros da primeira bifurcação, visando evitar acidentes, especialmente com os cegos. Salas de recursos multifuncionais em escolas. É necessário que, no contraturno e sistema de educação inclusiva, haja a possibilidade de aprimorar as habilidades de pessoas com deficiência para equiparação do aprendizado e melhor socialização. Proposta, disponibilização de salas com recursos multifuncionais para atendimento educacional, especializado em todas as escolas e creches municipais. Articulação com o Viver Sem Limites, especialmente com o programa IPC Trabalho, implantação de residências inclusivas, implantação de serviços centro-dia de referência. Proposta, diálogo permanente e articulação com o governo federal nos termos do Plano Viver Sem Limites. Essa é a proposta. Lei de cotas. Proposta, maior fiscalização para o cumprimento da lei de cotas visando o preenchimento de vagas, mas também quanto à qualificação profissional do candidato a fim de evitar a discriminação, sendo fundamental maior atuação do Ministério Público. Banco de dados de pessoas com deficiência. Em função das falhas do sistema IBGE de identificar essas pessoas, estímulo à criação de censos municipais mais detalhados que o censo do IBGE, para atendimento de lei de cotas e para o desenvolvimento de políticas públicas locais. Capacitação de servidores e terceirizados que atendam ao público. Com a proposta, introduzir em todos os programas de capacitação de servidores municipais e terceirizados o atendimento a pessoas com deficiência. Isso é fundamental. Para cegos e baixa visão, que são mais ou menos 6,5 milhões de brasileiros. Isso pelo censo de 2010, já descontados aquelas pessoas com alguma deficiência.
Nada justifica a exclusão dessas pessoas com a baixa visão, ou das pessoas cegas ou com baixa visão, em função das tecnologias já existentes. Eu entendo que nada justifica essa exclusão. Regulamentação da lei do livro, Lei 10.753. Proposta, imediata regulamentação dessa lei. Garantir o acesso a todo e qualquer tipo de informação e conhecimento escrito em formato acessível, que constitui o desenho universal. Garantir a compra de livros em formato acessível diretamente das editoras e livrarias, como qualquer outro cidadão. Equipamentos e softwares e procedimentos para acessibilizar leituras. Então, a disponibilização de leitores de tela, que conseguem ler arquivos e páginas pela internet, desde que acessíveis, ampliadores de tela e linhas braille em locais de uso público, onde haja disponibilização de texto para transmissão de conhecimento ao público vidente. Esses equipamentos, como um scanner falante, permitem o acesso à leitura de livros, a impressos, não só cegos, mas também a pessoas com baixa visão, disléxicos e até mesmo analfabetos. Podem ouvir um livro quando tem esses scanners falantes, em bibliotecas, por exemplo. Eu vi um modelo muito interessante na Itália, em Modena, das bibliotecas, inclusive com o patrocínio do Rotary Internacional. Proposta, disponibilizar equipamentos como scanners falantes e softwares leitores de tela, bem como outros dispositivos e softwares voltados à acessibilidade para leitura em todas as bibliotecas, escolas, telecentros, centros culturais, museus, etc. Instalação de semáforos sonoros. Isso, para o cego atravessar a rua, é a condição sine qua non para acontecer isso. Em São Paulo, por exemplo, está tendo uma troca da toda a rede semafórica lá, e nós estamos pleiteando, nós entramos até no Ministério Público com isso, para que sejam trocados esses semáforos, colocando colocando som nesses, como a gente vê na Espanha, por exemplo, são passarinhos, quando libera a passagem, se você ouve, agradável para todo mundo e para o cego poder atravessar. Proposta, obrigatoriedade de que toda a rede semafórica destinada a travesseiro e pedestre passe a contemplar o sinal sonoro. Piso tátil em espaços de uso público. Obrigatoriedade do piso tátil em calçadas e todos os locais de trânsito de pedestres. Comunicador sonoro nos transportes públicos. Deve haver a possibilidade de identificação sonora na chegada de ônibus. Hoje existe essa tecnologia, o cego pode pegar um ônibus tranquilamente, como cidade, por exemplo, como Jaú, em São Paulo, com independência e autonomia, ele pode andar de ônibus e pegar o ônibus que ele quiser. Proposta, obrigatoriedade de que todo transporte público permita a autonomia da pessoa cega. Sinalização sonora. Além da sinalização visual comum, obrigatoriedade de painéis e senhas sonoras em todos os locais públicos e privados, como salas de espera. Maquetes e mapas táteis, no caso dos cegos, é a única opção para sentir com as mãos esses detalhes. Quer dizer, não adianta construir estádios magníficos de futebol, não adianta construir obras maravilhosas de grandes arquitetos, e o cego simplesmente ele não pode desfrutar de nada, porque ele não tem noção de como é aquela construção. Se você faz mapas táteis hoje, e hoje existe até a possibilidade com impressoras 3D, de você fazer esses mapas, esses mapas táteis, mapas táteis e maquetes táteis, você permite que o cego ele possa identificar esses locais. Então, a obrigatoriedade de todas as edificações públicas e de uso público dispõe de maquetes e mapas táteis em sua entrada principal. Para surdos, que são 2.140.000 brasileiros, pelo censo de 2010. Vou entrar na proposta. Implante coclear e aparelhos auditivos, maior difusão, gratuidade e ágil universalização do implante coclear, aparelhos auditivos, demais dispositivos e tecnologias voltadas a ampliar ou recuperar a audição. Cabe ao Estado colocar o implante coclear à disposição de todas as crianças nascidas surdas. E a família dela que opte por colocar aquilo ou não, mas deve ser colocado à disposição, porque ela pode ouvir a partir do implante coclear. Cabe ao Sistema Único de Saúde um acompanhamento especializado ao surdo. Deve caber ao SUS o fornecimento de baterias e manutenção para os citados aparelhos auditivos, porque há uma dificuldade, às vezes, de pagar essas baterias. Isso dá para o Estado fazer. Libras. Inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no currículo do ensino fundamental. Por que não crianças surdas e não surdas aprenderem Libras? O que prejudica aprender uma língua a mais? Inclusive, isso dá a ela uma habilidade manual melhor também no futuro, né? Inclusão da língua brasileira de sinais no currículo do ensino fundamental. Contratação e capacitação de funcionários aptos em Libras para atendimento à população surda. Estenotipia. Colocando aqui, incentivar a formação de profissionais de estenotipia, especialmente em escolas técnicas. Estenotipia, como já falei, é aquele processo de você colocar a legenda em tempo real. Adequação da legislação quanto à legendagem para a programação de televisão e produção cinematográfica. Banco de vozes.
É fundamental que o Brasil desenvolva um banco de vozes, que não tem ainda em português, mas nós temos em outros idiomas, para você poder fazer isso de forma automática. Aro magnético, rear loop ou bucle magnético. São equipamentos que você coloca numa sala que permite aqueles que usam aparelhos auditivos ter muito melhor audição. Isso você vê também no exterior e não vê nenhum no Brasil. Mas até na Argentina isso é possível encontrar. Conteúdos digitais com acessibilidade, como a gente vê em outras TVs do mundo todo, está até na apresentação, até um exemplo da TV japonesa. Acessibilidade pela comunicação visual. Alarmes luminosos, informações escritas. Apoio por meio de chat, bate-papo ou SMS. Que os surdos precisam ter esse apoio no sinal, numa comunicação de emergência. Ele precisa saber de se comunicar, as pessoas precisam saber se comunicar com eles, inclusive com os erros de português que todos os surdos têm. Os surdos têm erros de português e as pessoas precisam entender que faz parte, a dificuldade que eles têm muitas vezes de aprender o português. Proposta: serviço de atendimento por chat ou SMS com serviço de emergência, empresa de serviço de atendimento bancário, agendas de consultas, exames médicos, 24 horas por dia. Para deficiências físicas, totalidade de táxis acessíveis. Isso aqui eu não entendo por que o Brasil, às vezes, não copia bons modelos que existam. Táxis na Inglaterra, os novos táxis são pequenos e todos eles, sem exceção, são acessíveis. Você tem aqueles bancos 2 a 2, frente a frente, que você rebate dois desses bancos, o motorista mesmo, ele saca a rampa que tem lá, entra carrinho de bebê, entra cadeira de rodas, tudo mais, em todos os táxis. No conceito de desenho universal, serve para todo mundo. Não é só para a pessoa com deficiência ou só para a pessoa sem deficiência. Os táxis acessíveis, se você coloca aí que daqui a 4 anos só vai poder ter táxi acessível, só vai poder conceder licença para táxi acessível, certamente as montadoras vão dispor rapidamente de algum carro, um veículo com essas características. Talvez um Ford Escort, algum outro carro, mas tem várias possibilidades, com carros até menores. Transporte coletivo de piso baixo. Questão dos ônibus, que possam ter já o piso baixo, não nessa carroceria de caminhão, como a gente vê os ônibus mais antigos aqui, tem que subir 2 ou 3 degraus. Esses ônibus de piso baixo, que inclusive pode se abaixar quando chegam mais próximo à guia, que a pessoa transita, a pessoa entra no ônibus e sai com grande facilidade. Então, proposta, obrigatoriedade de toda a frota de ônibus urbanos seja renovada, segundo o modelo de ônibus de piso baixo com rampa removível. Próteses e órteses, aqui são várias sugestões. Proposta: formação de técnicos ortopédicos junto a conceituadas faculdades de medicina que tenham a fisiatria como especialização. Considerar com maior ênfase a medição e avaliação de resultados e reabilitação como parte do processo de fornecimento de próteses e órteses pelo governo. Introduzir novos conceitos na lista de códigos do SUS, para poder incluir mais itens de tecnologias assistivas. Cada vez mais novas tecnologias podem gerar uma reabilitação mais ampla e o sistema precisa se adequar. Junto à Anvisa, reduzir custos de avaliação. Tem coisas absurdas que eu peguei relato para vir para essa exposição, coisas absurdas com relação a atrasos da Anvisa. Reduzir custos de avaliação e eliminar as exigências que não agreguem nenhum valor à análise do produto, como é o caso citado aqui de alguns produtos que você não precisa necessariamente estar avaliando pela Anvisa. A questão de ver se está faltando gente, de repente isso permite com que trabalhe em outras análises. E são essas, enfim, as propostas que eu tentei falar nesses 15 minutos, vai ter assunto aqui para 3 horas seguidas falar sobre isso. Muito bom. Ele gastou 23 minutos, mas foram investimentos. Foi investimento, não foi gasto. Peço desculpa a todos ter passado o tempo. Não, mas o relatório foi extremamente interessante, que ele complementou as informações que estavam ainda necessárias. Bom, nós vamos agora encerrando a primeira mesa. Eu queria agora, com muita alegria, aqui registrar a presença da Mara Gabrilli, essa deputada, que está aqui conosco, e também da autora do requerimento, Rosinha da